gente olha para o Russell 2000, apesar dele ter ficado para trás nesse rally, a gente acha que ele, de fato, essas empresas, né, mais sensíveis a juros, só vão começar a performar bem quando o mercado, de fato, embarcar num ciclo de corte de juros do Fed. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e nesse episódio a gente vai conversar mais sobre uma das estratégias da nossa família de fundos Optimus, o Optimus Long Bias, que é um fundo de renda variável que pode ficar mais ou menos exposto à bolsa de acordo com a leitura do cenário à frente. E para explorar mais a estratégia e a visão da equipe sobre os mercados, hoje eu conto com a presença do Rodrigo Koch, que é gestor do fundo. Então, Koch, seja muito bem-vindo ao Mind Asset. Boa tarde, Clara. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui um pouquinho sobre a estratégia Optimus Long Bias. É um prazer estar aqui. Legal. Então, para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre a equipe de gestão e o processo de investimento de vocês como um todo. Não, tá ótimo. Bom, acho que primeiro vale falar que a gestão do Optimus Long Bias é feita pelo mesmo time que faz, né, que é responsável pela gestão das estratégias de bolsa e de commodities dentro dos produtos multimercado da família Optimus, tá? Então são as mesmas pessoas, é o mesmo processo de investimento, é o mesmo processo de seleção de ativos. E aí, relembrando um pouquinho, o nosso processo ele é muito baseado em pesquisa, tá? E ele se inicia com uma análise do cenário macro. Então, com a interação tanto com o time de economia da Itaú Asset, como com os outros integrantes do time Optimus, a gente define qual que é o nosso cenário macro base, então a gente define quais são as nossas principais variáveis para crescimento, para juros globais, juros locais, moedas, e a partir desse cenário a gente consegue selecionar quais são os melhores setores e melhores ativos que, na nossa visão, vão performar. E aí, junto com o nosso time de análise micro, que aí está dentro do time do Optimus, a gente seleciona quais são as melhores ações ou as melhores commodities, enfim, que a gente vai investir, tá? Então, basicamente, é o mesmo processo de gestão para a montagem e balanceamento do portfólio do Optimus Long Bias. E falando mais da estratégia Long Bias, né, a gente vê muita dúvida também dos investidores, né, porque na indústria a gente tem fundos long only, fundos long and short, fundos long bias, então eu queria que você trouxesse um pouco mais a explicação, né, do que é um fundo long bias, além de explicar, de fato, quais são os diferenciais do Optimus Long Bias. Bom, um fundo Long Bias, tá? Assim, ele é um fundo em que ele tem um viés de ficar comprado, tá? Então, no caso do Optimus Long Bias, ele é um fundo em que vai ficar de 0 a 100% comprado em renda variável, né? Liquidamente comprado em renda variável, com o ponto neutro dele em 50% comprado. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente a gente avaliar o cenário e a gente não tiver nenhuma opinião de que o cenário está mais positivo ou mais negativo, ele vai ser um fundo que vai estar próximo de 50% liquidamente comprado em renda variável. Quando a gente analisar o cenário e tiver com uma opinião mais cautelosa, a gente vai se direcionar mais para próximo do 0% para tentar proteger o capital do cliente, porque ele é um fundo que busca retornos absolutos. De outra forma também, quando a gente estiver com uma visão mais otimista do cenário, com uma visão mais prospectiva, positiva, a gente vai se aproximar mais do 100% comprado em renda variável, né? Fazendo com que o cliente fique mais exposto nesse momento a uma subida dos ativos de risco, dos ativos de renda variável. Então, basicamente é isso, ele é um fundo, né, que tem características de bolsa, mas que entrega para o cliente uma exposição à bolsa mais protegida, delegando ao gestor e ao time de gestão a decisão de se essa hora é o momento de estar mais exposto à renda variável ou menos exposto, né? Você delega essa decisão a um time que está 100% focado nisso para tomar
essa decisão de alocação de risco. Tá? No caso do Optimus Long Bias, a principal exposição a risco vai ser nos mercados de ação e de commodities, tá? E aí a parte de ações é tanto na parte de Brasil como na parte internacional, e ele pode acessar também os mercados de juros e moedas, mas aí mais como uma característica de hedge, tá? Quando a gente encontrar nesses outros mercados algum ativo que faça um hedge muito bom para a nossa carteira, a gente pode acessar e usufruir dessa proteção em outros mercados também. E aí agora, já até pegando o seu gancho sobre cenário, né, eu queria focar aqui no cenário de renda variável. Como é que está a visão de vocês, né, para esse início de ano, comportamento do índice Bovespa, o que vocês estão esperando à frente antes da gente entrar de fato no posicionamento do fundo? Bom, o índice Bovespa, né, não teve um bom início de ano, então se a gente pegar até hoje, está caindo cerca de 3,5%. Eu acho que tem alguns motivos que explicam aí para essa má performance no início do ano. Acho que primeiro vale lembrar que em novembro e dezembro a gente teve um grande rally, né, tanto dos ativos globais, mas dos ativos domésticos também. Então, de certa forma, acho que nesse início de ano houve um certo reposicionamento técnico, né, depois de uma grande andada do mercado em que teve rebalanceamento de alguns portfólios, então acho que parte explicada por isso, mas na nossa visão, o principal motivo para a Bolsa não ter performado bem nesse início de ano vem do externo, tá? E quando eu falo de externo, acho que a principal variável que mudou nesses 2 meses é em relação aos juros americanos. Então o mercado iniciou o ano com uma visão bem otimista, né, em relação ao início de cortes do Fed, do Banco Central americano. Então, se a gente relembrar ali no final do ano, início aí de janeiro, o mercado precificava que o Fed ia começar a cortar os juros já em março e ia ter um ciclo de 150 bases de corte ao longo de 2024. Quando a gente olha a foto hoje, depois de vários dados fortes da economia americana, de atividade, principalmente do mercado de trabalho, dos últimos dados de inflação que vieram acima das expectativas, o mercado deslocou essa expectativa de início de corte de juros de março para junho e reduziu a quantidade de cortes que vão ter nesse ano. Tá? Isso para mercados emergentes, e aí o Brasil está incluso nisso, é muito relevante, porque essa reprecificação nos juros americanos gera pressão nas curvas de juros de outros países também, que foi aqui o caso do Brasil, né? Então, assim, a curva aqui também subiu, né? Os juros futuros aqui no Brasil também subiram e impactaram as ações, principalmente ações aí que são mais sensíveis aos juros, de forma que o Ibovespa não teve uma boa performance. Então, assim, na nossa visão, aquele cenário, né, otimista, principalmente para mercados emergentes e para o Brasil também, com esse atraso no início de corte de juros pelo Fed, a gente também está com um atraso aqui para que esse cenário mais positivo para os ativos brasileiros comecem a eventualmente entrar num novo rally ou num novo ciclo mais positivo. Tá? No mínimo, aí, na nossa cabeça, atrasou aí uns 2-3 meses. Acho que o Banco Central ainda vai entregar aí uma Selic terminal por volta de 9,5%, tá? Que é próximo do que o mercado está precificando hoje. Nesse cenário, a gente acredita que é um cenário positivo para os ativos locais, tá? Para a bolsa local, mas não é um cenário explosivo. Tá? Eu acho que é um cenário onde o stock picking ou selecionar os melhores setores vai fazer muita diferença, porque, de fato, com uma Selic 9,5 é um cenário bom, mas você tem que procurar onde estão os maiores nichos de valor aqui na Bolsa para conseguir ter um retorno realmente mais significativo em relação a essa taxa Selic, em relação ao custo de oportunidade aqui. Uhum. E aí a gente falou aqui, né, de oportunidades no mercado local. Quando a gente olha para o mercado americano também, com essa sinalização de adiamento de corte de juros, vocês ainda enxergam também oportunidade no mercado de ações por lá ou não? Bom, essa é uma pergunta interessante. Quando a gente olha a performance dos ativos americanos, né, acho que tem que quebrar em duas partes, né? Quando a gente olha, né, por exemplo, o principal índice da Bolsa Americana, o S&P 500, que está subindo aí hoje, né, por volta de uns 7%,
quando a gente entra e vê o que gerou essa rentabilidade, basicamente ela é feita pelas ações de tecnologia e por 5, 7 ações, né, que mais subiram. Quando a gente pega o Russell 2000, que engloba empresas mais small e medium caps, por lá, esse índice está zerado no ano. Então, assim, você tem duas performances dentro dos Estados Unidos, né? Tecnologia performando muito bem e o resto da bolsa, que aí é mais sensível a esses juros mais altos, né? Ficando de lado, não tendo uma performance muito boa. Tá? Atualmente, quando a gente olha para essas duas oportunidades, enfim, que a gente tem ali, quando a gente olha para o Russell 2000, apesar dele ter ficado para trás nesse rally, a gente acha que ele, de fato, essas empresas, né, mais sensíveis a juros, só vão começar a performar bem quando o mercado, de fato, embarcar num ciclo de corte de juros do Fed, né? Então, assim, eu acho que tem um tempo para isso acontecer. Então, assim, a gente está falando de junho agora, talvez a gente tenha que esperar mais 2 meses para reavaliar como é que vai estar o cenário, para aí, de fato, fazer alguma aposta mais nesse grupo de ações. Quando a gente olha as ações de tecnologia, que são as que performaram muito bem, apesar da gente entender e acreditar que ainda tem muitos ganhos, né, principalmente na parte de inteligência artificial, e que essas empresas que já performaram bem, elas têm sim possibilidade de continuar crescendo lucro, quando a gente olha o valuation dessas empresas, frente aos juros que estão lá, em frente, né, a performance recente, a gente fica incomodado, e o valuation hoje é algo que faz com que a gente não tenha um investimento nesse nicho de ações também, tá? Então hoje as nossas posições na parte, na Bolsa Americana, elas estão bem reduzidas, tá? Uhum. E no balanço de risco, né, como a gente falou lá no início dessa nossa conversa, né, como que vocês têm feito aqui em termos de exposição do fundo? Bom, pegando esse gancho mesmo, assim, no final do ano passado, né, depois do rally que teve, né, tanto nos ativos globais como brasileiros, a gente foi reduzindo o risco do fundo, tá? Mesmo vendo um cenário positivo à frente, a gente achava que o risco-retorno das nossas posições ele tinha piorado, basicamente porque o preço andou muito, então a gente reduziu bastante o risco do fundo, a gente zerou posições na Bolsa Americana, reduziu posições que a gente vinha comprado aqui em Brasil e iniciou o ano mais leve em termos de risco, tá? À medida que a Bolsa Brasileira foi caindo ali no mês de janeiro, a gente começou a adicionar algumas novas posições e recompor algumas das posições que a gente tinha reduzido no final do ano passado, tá? Então a gente inicia o ano ali levemente abaixo do neutro, comprado no fundo, e agora a gente já está com uma posição acima do neutro comprado, tá? Então, uma posição, são posições que estão muito concentradas em alguns setores, então a nossa carteira hoje tem pouco a ver com o índice Ibovespa, ele está muito mais setorialmente concentrado em alguns cases que a gente acredita que tenha um nicho ali de valuation atrativo, com histórias interessantes, então leva a gente a ter esse viés mais otimista do que o nosso ponto neutro nesse exato momento. E aí eu já vou aproveitar essa deixa aqui para perguntar, né, quais são esses setores, qual que é essa preferência e case aqui de destaque da carteira, Coque? Legal. Bom, acho que um dos principais setores hoje, né, que a gente carrega no fundo é o setor de utilities, tá? A gente tem algumas empresas que a gente gosta bastante, tá? Eu posso citar, a principal delas hoje é a Copel, é uma empresa, né, que a gente calcula qual que é a taxa de retorno que a gente vai ter, né, comprando ação hoje no nível atual. A gente chega aí num retorno de 2 dígitos, né, 11%, 12% de retorno real. É uma empresa que fez a sua privatização no ano passado, está entregando um turnaround relevante à frente, então a gente gosta bastante do management, gosta bastante do valuation da ação em si, e assim como a Copel, a gente tem algumas outras empresas que a gente também está procurando taxas de retorno acima de 2 dígitos, que estejam protegidas em termos de regulação, e eventualmente algumas também boas pagadoras de dividendos, tá? Outro setor que se destaca aqui na carteira é o setor de petróleo. Tem algumas empresas que a gente também
vê nos níveis atuais de petróleo uma geração de caixa muito relevante, tá? Empresas aí que vão gerar 15%, 20% do seu valor de mercado em um ano, tá? Uma geração de caixa em um ano de 15% a 20% do seu valor de mercado. E com essa geração de caixa, essas empresas podem fazer muita coisa, né? Podem recomprar ação, pode pagar dividendo, pode fazer M&A. Então a gente tem algumas empresas no setor de petróleo. Tá? Outro setor que se destaca na carteira é o setor de transportes. Também tem algumas empresas que têm entregue bons resultados, que estão a valuations bem atrativos, tá? E eu acho que nesse ciclo aí de corte de juros que a gente acredita, né, com essa Selic indo para 9,5, elas vão conseguir também entregar melhoras nos seus lucros, né, por redução de despesa financeira, o ambiente de negócio vai melhorar para elas também, então acho que é outro setor que se destaca aqui na carteira, tá? Basicamente a gente está procurando valuations atrativos com histórias robustas e resilientes, também vão se beneficiar de uma Selic terminal ali mais próxima de 9,5%, que hoje é o nosso cenário base. Não, legal, deu super para ter um panorama completo aqui de como está a visão de vocês, posicionamento do fundo também, e esses setores nos quais vocês têm mais visibilidade e acreditam, né, de fato aqui num potencial, mas eu queria encerrar aqui com uma visão sobre os principais desafios e oportunidades quando a gente olha aqui sob a visão dos investidores, né? Que está no radar de vocês e que deve também estar no radar dos investidores em relação aos mercados nesse início de ano. A gente falou de taxa de juros, né? Mas queria que você complementasse aqui, né, dentro desse cenário aqui para eles. Não, legal. Bom, eu acho que falando do global, tá, e aí pensando até em ativos globais de uma maneira geral, sem dúvida a principal variável a se olhar é qual que vai ser a atuação do Fed daqui para frente, né, do Banco Central americano. Acho que hoje é a principal discussão que vai impactar todos os mercados. Então, assim, se o Fed vai de fato começar o ciclo de corte de juros em junho ou vai em maio, ou vai ser só no segundo semestre, eu acho que tem uma diferença gigante, tá, para a precificação dos mercados. Então, eu elencaria esse como um principal risco global, tá, e com um impacto muito grande para mercados emergentes também, né? Então, assim, tem várias implicações nas taxas de juros desses países. Então, acho que desse ponto de vista global, esse é o principal. Quando eu penso em Brasil, além, né, da decisão do Fed, acho que outro risco importante da gente monitorar é China. Assim, China continua uma história com vários issues, né, a serem determinados aqui nesse ano. A China começou o ano muito mal, assim, em termos de performance dos ativos por lá. Quando a gente olha os dados de alta frequência da economia, a gente também está vendo uma desaceleração na margem. E para o Brasil acaba sendo um risco muito importante, né, porque a China acaba ditando o preço das commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities, então a gente vai ter implicações dependendo, né, do preço das commodities, né, se elas vão estar mais para cima, mais para baixo, vai ter implicações tanto para a moeda como para o fiscal brasileiro. Eu acho que vindo também de fora esse risco de China para o Brasil é bem relevante. Obviamente que quando a gente olha aqui para o local, coisas que dependem aqui mais da gente, acho que uma grande discussão que tem que ficar de olho é a discussão fiscal. Acho que, por enquanto, o mercado está confortável com as projeções, né, de ter um déficit aí ao redor de um pouco menos de 1% do PIB, que não é a projeção oficial do governo, mas o mercado já está um pouco mais confortável com um nível um pouco abaixo. Obviamente que essa discussão não pode piorar, né? Assim, se a gente entregar mais ou menos as expectativas do mercado no final do ano, eu acho que o fiscal não vai ser um grande problema para a gente, mas é um fator de atenção que a gente tem que olhar com cuidado. Não, legal. Deu para ter essa visão geral, né? Acho que com essa pergunta a gente encerra o episódio, mas espero te ver mais vezes aqui no Mind Asset para contar um pouco de como vocês estão visualizando o cenário à frente e operando aqui para trazer sempre
o melhor retorno para os investidores, Coque. Então, super obrigada por topar participar desse papo aqui com a gente. Legal, obrigado aí pelo convite e a gente está sempre à disposição. Um abraço. Legal, e para você que está nos ouvindo e quer saber mais sobre o Optimus Long Bias, eu vou deixar o link da página do fundo do nosso site na descrição do episódio, então é só clicar lá para saber mais sobre a performance e a estratégia. O fundo pode ser acessado por investidores em geral com um valor mínimo de R$1. E hoje o Mind Asset fica por aqui e a gente se vê no próximo episódio.